Pai do Senhor Jesus, mais uma vez aqui para compartilhar com vocês um pouco daquilo que eu aprendi da palavra do Senhor. Estou estudando João, estou no capítulo 20 e quero compartilhar com vocês aqui um pouco daquilo que chamou minha atenção nesse capítulo. Aqui fala sobre a ressurreição de Jesus e aqui relata sobre três formas que eu aprendi aqui. Foram três formas de crer em Jesus mostrado neste texto. E podemos ver, o primeiro se encontra no versículo 2 e 8. Vejamos, no versículo 2 e 8. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e o outro discípulo a quem Jesus amava. Disse-lhe: levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Como eu disse, que está falando sobre a ressurreição de Jesus, ali foram, os discípulos ali que foi citado aqui, Simão Pedro, e o outro discípulo aqui fala que é aquele que Jesus amava, que cremos que é João. E lá no versículo 8, relata assim: então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. E aqui tá falando que, mais na parte aqui acima, que João era mais novo que Pedro. Ele saiu correndo, ele conseguiu chegar primeiro que Pedro. Então aqui era o discípulo amado que chegou primeiro no sepulcro de Jesus. Ali, e quando aqui relata, e viu e creu. Então ele viu ali os lençóis e não viu que o corpo de Jesus não estava ali, e rapidamente ele creu. Ele viu somente os lençóis, sepulcro vazio, e ele creu. Então, esse é a primeira forma de crer que nós aprendemos aqui com esse texto bíblico. É que o João, o discípulo amado, ele, ao encontrar ali o sepulcro vazio, somente os lençóis de Jesus, ele creu. Agora vamos para a segunda forma de crer, mostrado nesse texto, ok? Então, aqui nós vamos agora para o versículo 15, 16 e 18, para vermos qual é a segunda forma de crer relatada aqui nesse capítulo. Vamos lá, 15, 16 e 18. No 15, diz assim: disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, diz-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para os meus irmãos e diz-lhe que eu subo para que meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus, para meu Pai, vosso Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que ele lhe dissera isso. Então aqui Maria Madalena, como está dizendo aqui no versículo 18, Maria Madalena. Maria Madalena era aquela mulher que andava com Jesus e ela era mulher rica, que tinha dinheiro e que ela investia no ministério de Jesus. Ela cuidava de Jesus. Então aqui, essa segunda pessoa que nos ensina a segunda forma de crer em Jesus foi Maria Madalena. Maria Madalena foi a primeira, que aqui na Bíblia diz, que Maria Madalena foi a primeira que foi ao sepulcro e encontrou o sepulcro vazio, ok? Só que ela ficou, como disse aqui, chorando, querendo saber onde que eles tinham colocado o corpo do mestre.
onde estava o corpo do mestre. Ela queria encontrar. Então, Maria não creu. Quando ela chegou ali no sepulcro, ela não creu que Jesus havia ressuscitado. Já ela, quando ela foi falar com os discípulos e os discípulos ali foram, ali Pedro e João ao chegar, ele creu. Então, o primeiro exemplo aqui de forma de crer em Jesus foi, para mim, a primeira forma, a de Maria Madalena, que viu e não creu, ok? Ela viu e não creu. E a segunda foi João, que viu o sepulcro vazio e já logo creu, ok? Então, ali está até essas duas comparações aí. Então, João não viu o corpo e creu, não viu a Jesus. Só viu o sepulcro vazio e creu. Maria Madalena viu o sepulcro vazio, porém, ela não creu ao ver o sepulcro vazio, ela só creu quando ela viu Jesus. Então, João viu creu antes de ver Jesus. Maria Madalena precisou ver para crer em Jesus. Ela só creu aqui quando ela viu que era o próprio mestre que estava falando com ela. Então, ela creu. Mas Maria Madalena foi a primeira a ver o sepulcro vazio. Então, primeira forma de exemplo aqui para nós de crer em Jesus é você crer sem ver, sem precisar ver Jesus. Segunda forma, você precisa ver a Jesus para crer nele. Ou seja, nos dias de hoje, nós não vemos Jesus, mas vemos Jesus através de pessoas, através dos seus milagres, através das suas atitudes, através daquilo que ele faz para nós. Então, fica-se com esse pensamento aí. Agora vamos ver a terceira forma de crer em Jesus, mostrado nesse texto, que fica no versículo 19, 20 e 21. Vamos lá, 19, 20 e 21. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e cerradas as portas onde os discípulos estavam com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles. Vê que a palavra de Deus está relatando que as portas estavam fechadas, ok? Então, aqui as portas estavam trancadas, eles estavam com medo, então eles estavam ali, para eles, num lugar seguro ali. E então, chegou e pôs-se Jesus onde? No meio deles. A porta estava fechada. Jesus chegou e pôs-se no meio deles. E disse-lhe, paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Então, aqui mostra, mais uma vez, a terceira forma, que é a mesma forma de Maria, né? Que é a terceira, que Maria teve que ver para crer em Jesus. Então, aqui estavam reunidos os discípulos e aqui estavam reunidos. Só que nesse momento que Jesus apareceu para eles, Tomé não estava aqui. Então, estava faltando um discípulo. Então, tinha 10 discípulos. Então, tá faltando um, que era Tomé, que não estava no meio deles. Então, aqui, nós podemos ver que no versículo 29, está ensinando de Jesus para nós. Depois, no versículo 29, nós vamos ver. Que nós lemos aqui do 19, 20 e 21, que relata sobre isso. E vemos aqui depois que Tomé, como eu disse, Tomé não estava ali reunido com eles, certo? Ele não estava ali. Então, os outros creram, assim como Maria Madalena creu. Quando viu, creu. Então, essas duas formas. A terceira, ali, mostrando em sequência, outras pessoas que foram os outros discípulos que creram quando viram. Então, primeiro,
creu sem ver, depois Maria Madalena teve que ver para crer, depois os outros discípulos teve que ver para crer. E agora, fica aqui, vamos no versículo, cadê? Ok, vamos lá, aqui. Um minutinho para mim achar o versículo pra gente estar lendo. Ok, aqui ó, 26. E 8 dias depois que Jesus apareceu, depois de 8 dias, Jesus apareceu de novo, aqui está dizendo. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro e com eles Tomé. Tá vendo que eu falei que Tomé não estava com eles dessa primeira vez que Jesus apareceu? E aqui agora a gente vai aprender a terceira forma, ok? A terceira forma. Não a terceira vez, a terceira forma de crer. E com eles Tomé. Chegou Jesus estando as portas fechadas e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Pois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Porque aqui, quando Jesus apareceu para os 10 discípulos anteriormente, os discípulos disseram para Tomé que Jesus havia aparecido. Que fala no versículo 25. Vou ler para vocês não confundirem. Disseram-lhes, pois, os outros discípulos a Tomé: vimos o Senhor, mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. Ok? E aí vem o outro versículo que eu acabei de ler, que Jesus manda, manda Tomé colocar os dedos, porque Jesus, ele sabe de todas as coisas. Jesus já sabia da incredulidade que estava havendo no coração de Tomé. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Então ali, quando Tomé viu e Jesus falou o que tinha falado para ele, é óbvio que era Jesus, né, para Tomé. Jesus falou: coloca aqui o dedo, você não quer ver? Deixa de ser incrédulo, mas crente. Jesus o repreendeu, porque ele estava sendo incrédulo. Jesus disse para ele: não sejas incrédulo, mas crente. Disse-lhe Jesus: por que me viste, Tomé? Creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Então, esse é o terceiro exemplo de crer. Primeiro, esse discípulo Tomé, ele ouviu os outros discípulos todos felizes, contando para ele que Jesus tinha ressuscitado. E ele não creu. Ele foi um grande de um incrédulo. Ele foi muito incrédulo ali. Porque não eram uma, duas pessoas falando. Maria Madalena, com certeza, havia falado para ele. E ali os outros discípulos, 10 discípulos, companheiros dele, alegres contando. E ele não acreditou. Foram ali 10 discípulos, mais uma mulher, Maria Madalena, 11 pessoas que haviam ali testemunhado de que Jesus havia ressuscitado, mas ele não creu. E passou-se 8 dias. 8 dias se passaram. E ali ele continuou com a incredulidade dele. Ele ficou 8 dias com incredulidade. Não crendo naquilo que eles tinham falado, não crendo, mesmo sabendo que o corpo, ninguém achava o corpo, ele não cria que Jesus tinha ressuscitado. Jesus tinha falado com eles ali nesses capítulos anteriores. Jesus foi preparando para eles, Jesus foi falando com eles, explicando para eles, tirando todas as dúvidas deles. E ele mesmo assim, ele não creu. Ele foi incrédulo e Jesus o repreendeu. Não seja incrédulo, mas crente. Aí Jesus fala para ele: mas agora, porque você me vê agora, você crê? E Jesus falou para ele: coloca a mão. Você não falou que queria colocar a mão só assim que você cria? Coloque, tá aqui, seja crente. E Jesus o repreendeu. E depois no versículo 29, aqui tá assim, pra gente
uma forma muito linda. Até anotei aqui, ó, no versículo 29 está um ensino de Jesus para nós. Jesus nos ensina aqui nesse versículo 29. Jesus nos ensina a forma certa de crer nele. Olha só, vamos ler o 29. Disse-lhe Jesus: por que me viste, Tomé? Crestes? Bem-aventurados os que não viram e creram. Bem-aventurados os que não viram e creram. Então aqui Jesus está nos ensinando que aqueles que não viram, mas creram, esses são os bem-aventurados. Esses são os que mais alegraram o coração do Senhor Jesus. Então vejamos que o discípulo amado alegrou o coração de Jesus, porque ele creu antes de ver. Ele creu que Jesus tinha ressuscitado. E nós hoje cremos em Jesus. Nós não o vemos. Então nós somos o quê? Bem-aventurados. Não sou eu que estou dizendo. É a palavra do Senhor. E disse-lhe Jesus: porque me vistes, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Então nós não vemos Jesus, mas nós cremos em Jesus. Mas aqui eu tenho uma pergunta para você. Nós estamos crendo nele assim, dessa forma mesmo? Nós não vemos e cremos nele? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque durante o estudo, o Senhor colocou alguma coisa no meu coração e eu anotei aqui. Nós estamos crendo nele assim, dessa forma que ele está dizendo? Ou precisamos ver ele fazer sempre algo para nós, ou um milagre, alguma coisa, para nós continuarmos crendo? Porque crer em Jesus é algo diário. Hoje eu creio, e amanhã eu vou continuar crendo em Jesus? Amanhã ao levantar, eu vou continuar crendo em Jesus? Porque eu creio hoje, e amanhã eu vou crer? Como vai ser o amanhã? Nós estamos crendo em Jesus verdadeiramente? Nós estamos sendo bem-aventurados, crendo em Jesus, sem vê-lo? Ou precisamos que ele faça alguma coisa para nós, para que nós venhamos continuar crendo? Porque crer é agora. E amanhã? Vai crer novamente? Vai continuar crendo? Então o Senhor falou muito no meu coração isso. Como está a nossa crença em Jesus? Como está diariamente? É algo para refletirmos. O Espírito Santo falou comigo muito claro isso. É algo para a gente refletir. Como está a nossa crença diariamente em Jesus? Ele precisa fazer algo para você continuar crendo nele? Ou ele precisa operar um milagre na sua vida para você continuar crendo nele? Se ele não fizer, você vai continuar crendo nele? Se ele não te der aquilo que você tanto está pedindo, você vai continuar crendo nele? Se ele não operar aquele milagre que você tanto busca, você vai continuar crendo nele? Você crê em Jesus pelo aquilo que ele faz para você? Para que você veja ele? Ou você crê nele mesmo sem ver ele fazer? Mesmo sem ele estar te dando tudo aquilo que você quer? Como está a sua crença? Como é? Você está sendo bem-aventurado na sua crença? Ou você está sendo um incrédulo, que só crê quando Deus faz algo? Você só crê... Não, se Deus não fizer, eu não creio em Deus. Que crença é essa? Que você só continua crendo em Jesus se ele fizer algo para você, ou se ele te der uma resposta que você quer, ou se ele te der algo que você quer. Isso não é crer, isso não é uma bem-aventurança em crer. Como a palavra de Deus fala, bem-aventurado aqueles que não veem, mas creem, ok? Aqueles que não viram, mas creram. Nós não vemos Jesus, mas cremos. Mas nós temos que prestar atenção de qual é a forma que estamos crendo. Nós estamos crendo porque ele está fazendo algo para nós? Ou nós estamos crendo porque nós realmente cremos nele? Nós não o vemos, nós não estamos esperando por nada dele para continuarmos crendo nele. Vamos refletir durante 7 semanas a respeito disso. Todos os dias, ao amanhecer, eu gostaria de fazer um desafio para você. Preste atenção como está a sua crença em Jesus diariamente. Vê, peraí, como está
a minha fé, a minha crença em Jesus. Eu estou firme entendendo que ele existe, que ele é real, que ele é verdadeiro, que eu creio nele. Não importa se ele fizer algo para mim, se ele responder algo para mim ou não responder algo, aquilo que eu quero, eu vou continuar crendo nele, eu continuo crendo nele, eu continuo crendo em Jesus por quem ele é ou pelo que ele faz e pelo que ele me oferece. Vamos ter uma crença, como diz a palavra de Deus, vamos ser bem-aventurados na nossa crença. Vamos alegrar Jesus. Vamos refletir e vamos ter cuidado de como nós estamos crendo em Jesus diariamente. Deus seja com você, que Deus dê sabedoria, que Deus dê discernimento, que o Espírito Santo de Deus venha tocar teu coração para entender o que Jesus está querendo falar. Qual é a alerta de Jesus para nós nos dias de hoje? Porque é uma época de tanto consumismo, é uma época de tanto eu quero, é meu, não é seu, eu quero, é assim, tem que ser assado. Então, nós temos que ter cuidado para que nós não venhamos fazer de Jesus um objeto, que nós não venhamos fazer de Jesus algo que a gente usa para adquirir aquilo que nós queremos. Não vamos crer no mestre, vamos querer no mestre, ele fazendo ou ele não fazendo. Crer no mestre, vamos ser bem-aventurados em nossa crença, crendo em Jesus verdadeiramente. É desafio para nós. É sim, é desafio. Ser crente é desafiador, sim, é muito desafiador. Mas vale a pena. O nosso mestre morreu naquela cruz por mim, por você. Vamos crer. Vamos crer. Deus abençoe a sua vida.